Vamos lá, vamos ver essa porcaria. Oh, vamos lá. Agora vai. Áudio. Foi. Ajuda, né? Que pegaria mal a autoajuda. O curso flerta com isso, com essa ideia de autoajuda. Eu vejo ele falando, mas assim, é um vocabulário muito ideológico, de uma ideologia que eu não concordo. Não, sabe, é um discurso que realmente entra em mim e não faz muita diferença para mim, assim, porque qual que é o problema? Se fosse um curso de autoajuda, eu não vejo assim, eu vejo um congresso, a gente vai conversar e vai debater. Se fosse autoajuda, por que seria ruim? Eu realmente, assim, eu não consigo entender. São várias palavras que eu não uso no meu dia a dia e que eu acho que os homens que vão lá comigo também não usam. Então, por exemplo, essa coisa do homem precisa falar mais. Eu acho que os homens precisam falar mais e precisam falar melhor, né? Mas o cérebro masculino, ele é, desde a barriga da mãe, diferente do cérebro feminino. O neném, ele já recebe na barriga da mãe, quando ele está sendo gerado, uma carga de testosterona que faz com que ele nasça mais focado em movimento e ação. Então, o bebê masculino, ele vai olhar... Não, ele que é especialista em bebês, né? Especialista em reprodução humana, para estar falando todo esse monte de coisa. Vamos continuar ouvindo essa porcaria. Mais para o mobile, para o carrinho, para objetos que tenham partes que você possa desmontar. Uma neném menina, ela já nasce focando mais no rosto da mãe, nas emoções. Isso é a vida. Então, as mulheres têm empatia naturalmente e falam os sentimentos dos outros. O homem, ele é um ser mais voltado. Lembrando, gente, que isso também é misoginia, tá? Isso que ele tá falando aqui também é misoginia. Porque ele tá falando que as mulheres são diferentes fisicamente. A maneira em que elas são concebidas. E é por isso que elas são assim. Isso é misoginia também, tá? Isso também faz parte da misoginia. Problema para se mexer, para fazer ação. Eu estou dizendo que os homens têm que ser calados? Não. Eu sou pai de 4 meninos e 2 meninas. Eu quero criar meninos que tenham empatia, mas que também sejam corajosos, sejam viris, resolvam problemas. Eu quero criar meninas que sejam naturalmente éticas, mas que também consigam mais racionais, como a minha esposa é, na hora de resolver um problema, na hora de agir, fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não sou contra que ele faça o curso dele de gênero, mas eu não entendo por que eu não posso fazer o meu curso com o meu vocabulário. Quer dizer, não é nem um curso, é um congresso, sabe? Eu acho que realmente tem aí uma coisa que a gente não tá... Eu estou falando para essa galera que foi esquecida. Eu estou falando para os homens e meninos que estão há 20 anos ouvindo que todos eles são tóxicos só pelo fato de serem homens. A gente vive uma cultura estupro, sabe? Todo em potencial. E esses caras não são assassinos em potenciais, são homens bons. Só que eles estão sem lugar no debate. Eu vi ontem o post para acabar aqui, o post que a Globo News fez anunciando que eu ia debater com vocês. E os comentários sobre mim são absolutamente desprezíveis. Mas são os comentários dessa bolha que a gente está. E que fala de todo homem não presta. Sabe? Pelas falas da gente aqui, a gente parece que todos os homens, que 99% dos homens são assassinos de mulher. Não são. É 1%. Vamos botar esse 1% na cadeia? Eu sou a favor. Vera, como você vê essa colocação? Estou achando ótimo porque a gente está unindo mundos, assim, está sendo assistido por uma quantidade enorme de pessoas e essa conversa não está rolando normalmente fora daqui. Então, vamos começar a conversar pensando em quem está ouvindo a gente, né? Eu acho que... Eu não vou resolver esse dilema, tá? Mas eu acho que tem uma questão que é assim, nem todo homem, mas sempre um homem, né? Deixa eu... Não, claro. Azar, por favor, minha vez. Não, imagina. Ou seja, tem algo que parece inocente nessa conversa sobre nem todo homem, mas que na prática se revela perniciosa, né? Então, quando as mulheres falam, olha, parem de nos matar, elas não estão falando parem de serem homens, sejam
outro tipo de homem. Repensem a masculinidade. Porque a gente tem que pensar, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, nos anos 60, elas já trabalhavam, mas elas começam a disputar os lugares de chefia, as carreiras. É uma outra relação com o trabalho que começa nos anos 60. O que as mulheres ouviram? Elas ouviram: vocês não são femininas. Vocês são feias, vocês são feministas, vocês são feias, vocês são amadas e não gostam dos homens. Bom, o que a gente fez? A gente entrou numa crise da nossa identidade feminina, falou: não, a gente quer trabalhar, né, disputar cargos de chefia, a gente quer cuidar dos nossos filhos e a gente é muito feminina, algumas continuam amando os homens e somos lindas, né? Quer dizer, não tem nada a ver com essa conversa de feminista feia, porque isso é bobagem. Vocês estão num momento em que vocês têm que repensar: putz, talvez o nosso modelo de masculinidade, que é um modelo para os homens em geral, é um modelo no qual o homem é um provedor financeiro e a mulher é a cuidadora da família, né? Esse modelo de masculinidade, ele não funciona. Já tem mais de 100 anos, ele não funcionou, ele não deu certo, ele levou a gente para este lugar. Este homem precisa começar a pensar se ele consegue colocar junto com a masculinidade dele o cuidado. E o cuidado só vai conseguir ser estabelecido se ele começar a escutar as mulheres. Aí eu concordo com você, né? Se a gente vai reivindicar alguma coisa dos homens para que eles parem de nos matar, somos nós que temos que ser ouvidas. Esses homens estão ficando muito ofendidos de escutar as mulheres. Eles acham que tudo que a gente fala é uma acusação. Eu queria fazer um paralelo rapidamente, assim. Eu sou uma mulher branca. Quando eu escuto uma pessoa negra reclamando de um comportamento racista meu, primeiro eu escuto. Eu tenho que escutar, não posso falar: não, veja bem, não. Eu primeiro tenho que escutar, porque essa pessoa vive uma experiência que eu não vivo. Então, o que está faltando é que os homens nos escutem sem ficar muito ofendidos e muito magoados e muito... A gente enfrentou isso. E a gente reafirmou nossa feminilidade. Eu acho que os homens podem reafirmar sua masculinidade ouvindo as críticas que a gente está fazendo, porque nós estamos morrendo por falta dos homens ouvirem as nossas críticas, Casarré. Então, tem estereótipos do masculino que para você não, você como pai de 6 filhos, que tem uma relação com a sua esposa, mas para os outros homens incendeia um certo lugar no qual as mulheres estão erradas. Isso nos mata no final da conversa. Mas não é o foco do meu curso e não é o homem que eu sou, né? Eu sou um cara que ouve a minha esposa, que apoio ela. Eu sou casado com 6 filhos, a minha esposa trabalha fora, criou uma empresa de educação. Assim, eu não sou esse homem. E é por isso que eu acho estranho que o foco da conversa vá para essa coisa do homem que agride e o homem que maltrata e o homem que acha que é superior, porque eu não sou esse homem. Agora, eu, de alguma maneira, estou fazendo isso que você falou. Olha, não vou usar cropped, mas eu escuto vocês. Então, eu estou reafirmando a minha masculinidade. Eu sou esse cara, de bigode, de 100 quilos, que gosta de malhar, mas eu ouço vocês, eu sou delicado, eu cuido das minhas filhas, eu consumo arte, eu choro com coisas bonitas, eu choro com coisas belas, eu falo sobre os meus sentimentos. Ismael, eu quero te ouvir. O Juliano coloca esse ponto, né? Por que um homem como eu, ele coloca, se descreve, é relacionado, e muitas vezes ele apontou até os comentários. Bom, assim, né? Vamos lá. Vamos aqui falar sobre essa questão do Casarré, né? Ele já começa a fala dele colocando a mulher como menos. Eu acho que esse é o ponto, tá? Ele já começa já colocando a mulher como menos. Então, gente... O ponto aqui falando que a mulher nasce assim, o homem nasce assim, e papapá. Gente, isso já é um estereótipo, ele cria um estereótipo, então o homem ele tem que ser carinhoso e ele tem que ser viril. Não, o homem tem que respeitar a mulher ela pode ser o que ela quiser, ele tem que respeitar o fato de ela trabalhar fora de casa, da mulher não querer ter um filho, da mulher não querer mais estar com ele. O problema é que os homens têm um ego muito inflado, eles são extremamente egocêntricos, porque o patriarcado os fez dessa maneira, e muitas mulheres, as mães, os criaram numa forma de, ai, não, mas pode deixar que a mãe faz, ai, não, mas pode deixar que não, porque, é o filho homem, então ele tem que dar o dinheiro, quem tem que cuidar da família realmente é a mulher. A gente ainda passa por isso.
Eu vejo isso na minha família. Mulheres que trabalham e mesmo assim elas que têm que chegar em casa e elas que têm que fazer a lição de casa com a criança. Entendeu? E a responsabilidade da alimentação ainda é dessa mulher. Então, a questão do Casarré é que ele fazendo esse curso, ele já começa errado. Porque ele já está estereotipando. E outra, os homens não estão sendo ouvidos. As mulheres estão sendo mortas. Não é que elas estão falando que todo macho é igual. Não é uma questão de, ai, me desculpa, macho alfa. Você não está me dando a oportunidade de ser mulher. Não. Nós estamos sendo mortas, agredidas. E não, vocês não sabem o que é isso. Porque a sociedade, ela é racista, patriarcal. O mundo foi feito para os homens. A sociedade funciona para os homens. E mesmo o homem mais desconstruído ainda vai ter traços de machismo. Assim como nós, brancos, por mais que a gente trabalhe a questão do racismo, a gente vai ter traços racistas. Porque é o racismo estrutural, é o machismo estrutural, foi a maneira que nós somos colocados na sociedade. Então você, homem, você não vai saber o que é ser mulher. Você não vai saber o que é ser vítima de um assassinato por conta de um crime de honra, porque a mulher o traiu. É só a gente lembrar daquele caso de Tumbiara, que o cara disse que foi traído pela mulher, sendo que eles já tinham terminado, e aí ele estava saindo com outra pessoa e ele já havia traído ela. Ele foi lá e matou os 2 filhos para atingir a mulher e se matou depois. E aí eu falo para vocês, é ou não é um egocentrismo absurdo? Um ego frágil? Uma absoluta falta de vontade de aceitar que a mulher hoje está na mesma condição que um homem? Aceitar que você vai levar um não. Eu já fui prejudicada por homens em todos os âmbitos da minha vida pelo fato de eu ter dito não. Pelo fato de eu ter me colocado mediante uma situação. Sim, é esse o fato. Então, gente, nós estamos com muitos problemas. Nós estamos muito lá atrás. Hein? Muito lá atrás. Para o Juliano Casarré achar que ele é mártir do feminismo. A gente está muito lá atrás. A virilidade, o carinho. A gente não quer saber da sua virilidade. A gente quer saber de homem não matar mais a mulher. Dele não achar que a mulher é uma posse. De entender que a mulher, ela tem o seu local no mercado de trabalho, ela tem o seu local como mãe, ela tem o seu local como fêmea, como uma mulher que pode sair, pode não querer relacionamento nenhum, também pode querer um sexo casual, e que não por isso ela está ofendendo a ele. Ela só está se colocando nos mesmos direitos. O homem precisa parar de achar que a mulher agir de forma equânime, de forma igualitária, é uma ofensa à masculinidade. Porque é assim que eles pensam, tá? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever.
aqui na Folha TV. Até mais!